Estamos aqui com o artista por excelência, Caio Padilha, que é cantor, compositor, ator, mas o que, Caio? Muita coisa, né? Não dá pra gente contar agora, porque realmente é um artista completo e ele veio aqui conversar com a gente do itinerário. E a primeira coisa que eu vou perguntar é, assim, como é que ele fez, assim, foi um desafio compor uma vinheta de abertura? Você já tinha feito isso? Nunca tinha feito antes e foi um presente para mim, uma honra, porque é música de um grande amigo que eu tenho quase como um irmão, que é o Júlio Lima, o cara que eu acompanho o trabalho, eu gravei o disco dele junto com ele, enfim, a música é dele e para mim foi uma honra enfrentar esse desafio de gravar todos os instrumentos para essa trilha, né? Gravei guitarra, violão, pandeiro, fiz as vozes. E você já tinha feito alguma coisa parecida? Assim, não, eu tinha experimentado algumas coisas nesse sentido com um gravador caseiro que eu tenho em casa, que ele tem 8 canais. Uhum. Então, às vezes eu pego uma música minha e fico brincando de colocar vários instrumentos, abrir as vozes. Foi um pouco parecido com isso, mas nunca para abrir para um público maior, assim, como um programa de televisão, ou de rádio, enfim. Então, vamos deixar claro que o Júlio Lima também é um artista potiguar, é seu Verdade. amigo. Ele escreveu a música e você fez o arranjo. Exatamente. E foi difícil, sim, porque ele tem uma forma de trabalhar e você tem outra. Exatamente. É bem diferente os nossos estilos musicais, vamos dizer assim. Uhum. Mas a principal dificuldade de gravar o Júlio é porque ele tem um estilo muito marcante na sua voz. E quando ele compõe, ele já compõe pensando nessa marca dele. E quando você vai interpretar essa música dele, você fica meio... Opa, será que... Mas como eu me sinto muito à vontade de estar junto dele, de ser meu amigo, então eu relaxei e conversaram, tenho certeza. Pois é, conversamos, assim... Enfim. Teve uma coisa bem engraçada, porque o Júlio colocou rolê e você colocou rolé. Explica aí como é que foi essa... Foi uma discussão, né? Dizem até que ele tá mudando o sotaque dele, porque ele tá lá em Porto Alegre. Será? Não sei, né? Mas aqui a gente costuma muito falar isso, né? Rolé, rolé. Inclusive eu tenho uma música chamada Rolé na Ribeira. É mais aberto. É, exatamente. Mas a gente ouve bastante também rolê. Enfim, quando ele gravou rolê. Quando chegou por aqui a gente ficou discutindo isso. E no final acabou ficando rolé mesmo, que é mais natalense, mais potiguar. Então vamos conversar agora um pouco sobre a sua carreira. Nós sabemos aqui que seus pais são grandes artistas, também músicos, é isso? Sua mãe é pianista, seu pai? Meu pai é violonista, compositor, cantor, Almir Padilha e Maria Clara. Almir Padilha. São duas figuras, assim, referências incríveis, assim, até pessoalmente mesmo, né? Como caráter, como, enfim, figuras que eu tenho no coração mesmo e que são grandes artistas, assim. Eu tenho muita admiração. Então você acha que é a influência do meio? Ou se você não fosse filho de músicos, você também teria música na sua veia? O que você acha? Não tem como negar que é pelo meio, né? A gente que já na barriga da mãe, já encostado no teclado de um piano, já ouvindo desde de feto. Será que você estava lá grávida de você e estava tocando lá o piano e fez esse menino vai deve ser. de música? Não porque a gente já muito cedo já desponta para isso, né? Eu comecei a estudar música com 4 anos de idade, então é impossível você se livrar disso, né? É muito forte, é muito constante. Mas eu sei que você teve uma fase rebelde. Você não quis saber da música, disse eu vou ser ovelha negra. Todo mundo tem a adolescência rebelde, né? E aí? Olha pra família, os irmãos músicos, os pais músicos, os avós músicos, os tios músicos. Poxa, eu vou fazer alguma coisa diferente. Comecei a ler muito e me encantei pelas ciências sociais, pela sociologia, enfim... E fiz vestibular, passei, fui aluno laureado do meu curso, Ciências Sociais, foi maravilhoso. E como foi que a música pegou na sua mãe e disse, volte, cara, porque você é da música? Foi quando eu saí de casa, eu fui morar sozinho, aí comecei a ficar incomodado com o silêncio. Porque quando eu não tocava em casa, os outros tocavam pra mim. Tinha alguém tocando. Então tinha sempre alguém tocando e ficava aquela coisa na minha cabeça, né? E o silêncio lhe incomodou? Aí o silêncio me incomodou de um jeito que eu tive que... Não tocava violão. Isso já com 19 anos. Peguei um violão, comecei a comprar aquelas revistinhas, aquelas coisas, e comecei a tocar e depois fui embora. Então você se considera autodidata, apesar de ter nascido no berço? Apesar de ter tido uma formação acadêmica muito jovem, dos 4 anos até os 12, 13 anos, enfim, aprendi a ler partitura, tenho uma série de conhecimentos formais da música, mas a minha, enquanto instrumentista, enquanto compositor, foi totalmente autodidata mesmo. Com quantos anos, mais ou menos? Bem... A tocar violão, você fala tocar violino. Eu comecei a estudar violino com 4 anos de idade.
Morava no Rio. Bem novinho. O violino era maior do que eu. Imagino. Mas aí é o que é comum, na verdade, nos países europeus, etc., nas grandes se você, para ser músico de orquestra, você começa a tocar muito cedo mesmo, porque com 15, 16 anos você já tem que estar tocando um repertório de orquestra, erudito, né? Então, foi por isso que eu acho que minha mãe me colocou tão cedo. E quais os instrumentos que você toca? Bem, além do violino. O violão é o meu melhor amigo, né? Uhum. É o que me acompanha no meu canto, nas minhas composições. Mas eu também desenvolvi um pouco da rabeca, que eu estudei violino quando era criança, e depois adaptei um pouco a técnica para rabeca, toco escaleta, né? Toco percussão, mas assim, na verdade, eu tô sempre muito aberto, porque eu acho que a música é uma coisa só, assim, a musicalidade, ela perpassa todos os instrumentos. Uhum. Então, você quando se propõe a estar aberto a isso, não tem vergonha de ser oprimido por alguém que diz: ah, mas você não toca isso, você não toca aquilo. Na verdade, você tem que se deixar um pouco livre para tocar aquilo que te serve, né? E você definiria o estilo, assim, para sua música, para suas composições? Eu acho extremamente brasileiro, assim. Uhum. E com tudo que isso implica, né? Brasileiro é um país que está recebendo influência de tudo que é tipo de música ao mesmo tempo. E eu acho que eu respirei bastante isso. E na minha casa eu tive tanto música erudita, como música popular, como jazz, como... Então eu me deixei... Bem eclético. Você é eclético por natureza. Então eu me deixei influenciar por tudo isso. Caio também participou do Festival Universitário da Canção. E foi vencedor em que ano? Foi em 2010. Em 2010, ano passado. Foi em 2009. Não, 2009. Pronto, 2009 é bem recente, né? É bem recente. E como foi? Foi a primeira edição. A segunda edição foi agora, 2010. A primeira edição foi em 2009. E como foi participar, ganhar, tanto pelo júri popular como pelo... Foi uma surpresa, assim. Eu escrevi a fim de divulgar a música, a fim de ter um público maravilhoso aqui na Praça Cívica, um palco grande, a fim dessas coisas. O prêmio foi uma surpresa e foi muito bom porque me incentivou a continuar com esse trabalho de compor, né? Que é uma delícia. E você acha que falta aqui em Natal festivais como esse? Eu acho que falta, principalmente festivais que sejam de mostra musical, não apenas de competição, não né? Necessariamente, né? Porque às vezes eu acho meio cruel, porque você tem 15 músicos tocando, só um vai ganhar um prêmio de R$1.000, R$1.500. E competem estilos diferentes ou não? Eu acho que quanto mais diversidade a gente tiver, com todo mundo ganhando cachê para fazer, mostrando, às vezes, não só uma música, mas meia hora de repertório, começa a você dar a oportunidade das pessoas realmente mostrarem o seu trabalho. E realmente darem uma amostra do que é que estão querendo propor musicalmente, esteticamente. Porque uma música, por exemplo, a que eu ganhei, não é representativa de todo o meu trabalho. Né? Mas se eu tivesse um showzinho de meia hora para mostrar, aí já dá para você ter uma ideia do que é Caio Padilha, do que é o grupo 3 da Matina, que é o meu grupo. Eu vou pedir agora para você falar um pouco sobre o seu grupo, o que é que vocês tocam, como é. E seu grupo está sendo... É uma grande escola, né? Teatro de grupo, música de grupo, você começa a ouvir mais o companheiro, você começa a aprender mais com as diferentes influências dos outros. Não aprende só a música, você aprende a lidar com as pessoas. Exatamente, né? A produzir as coisas. Está sendo maravilhoso. A gente está aí para lançar um CD demo em setembro, no dia 4, na Casa da Ribeira. Nos convide vai ser no domingo, no Circuito Cultural Ribeira. Ai, que e a gente já está preparando tudo de agora para ser um grande espetáculo. Vou falar disso, o que você acha desse sucesso agora do Circuito da Ribeira? Bem, eu acho que a Ribeira estava sedenta, né? E agora, de repente, né? Não adianta você fazer uma revitalização urbanística na Ribeira se não fizer a revitalização cultural, a revitalização social. Um bairro tão importante cidade. Então eu vi chamarem de revitalização uma reforma na praça e um recapeamento do asfalto. Faltou... Eu acho que o Circuito Cultural Ribeira está cumprindo esse papel agora, de levar as pessoas para lá, mesmo que seja um domingo do mês. O ideal é que fosse todo domingo e que fosse permanente. E é uma cultura acessível, que muitas vezes a cultura não é acessível. Pois é, começa num horário cedo, os ônibus não atrapalham ainda essa... Né? Você pode ir e voltar para casa exatamente, na boa. Por aí. Então, Caio,
dar uma palhinha aí pra gente da música que foi vencedora no Festival da... Pode ser. Sombra de pé de parede, sol de meio-dia, não posso me abrigar. Nem balançado de rede, nem brisa na palha verde pode me aliviar. Esturricado na rua, couro de bichano, nem mosca pode pousar. Por causa dessa quentura, cada palmo de sombra é como um banho de mar. Que a gente quer mergulhar, que a gente quer ficar no fundo, ancorado na areia, bem fria do mar. Olhando o sol por debaixo da espuma, adormecido na maré escura, largado na fundura do fundo do mar. Olhando o sol por debaixo da espuma, adormecido na maré escura, largado na fundura do fundo do mar. Do mundo sol no cucuruco, ao musgo molusco no lusco fusco, o sol se esfumaçando, caindo dentro do mar. E não há peixe, sereia, nem Iemanjá que reclame do calor debaixo do fundo do mar. E não há peixe, sereia, nem Iemanjá que reclame do calor debaixo do fundo do mar. Oh, maravilha! Música linda, cara. Obrigado. Então foi esse artista aqui que fez o arranjo pro itinerário. Vocês também vão curtir a música de trilha e abertura da nossa vinheta. E o Caio vai terminar agora essa entrevista super legal cantando, né, Caio? Pra gente o itinerário. Na verdade, eu vou cantar uma música que também fala de rolé. A gente tá falando de rolé. Ah, então pronto. E que fala de Ribeira também, que a gente vai colocar nesse CD novo. Eu espero que a gente consiga difundir um pouco mais essa música aí. Então, muito obrigada. Assim. Obrigado. Bem suado do gueto, bronzeado do gueto, do passo descalço de qualquer maneira. Eu vim de rolê da Ribeira, hey, hey, rolê na Ribeira, hey, ha, rolê Ribeira, hey, hey, rolê na Ribeira, hey, ha, rolê Ribeira, hey, hey, rolê na Ribeira, hey, ha, rolê Ribeira, hey, hey, rolê na Ribeira, hey, ha, rolê Ribeira. Eu vim na mira dos pepa, com as ripas de ferpa, de arrego na praça de frente à igreja, os negros de mão na cabeça. Hey, hey, olha na Ribeira, hey, ha, olha Ribeira, hey, hey, olha na Ribeira, hey, ha, olha Ribeira, hey, hey, olha na Ribeira, hey, ha, olha Ribeira. Padipa,